Salve pessoal, espero que você esteja bem, eu estou bem, graças a Deus. Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. O vídeo de hoje, nosso papo, nossa conversa. Sempre busco trazer um conteúdo aqui de uma maneira mais leve, mais agradável e sempre, absolutamente sempre direcionada para como tornar esse conhecimento remunerado, ou seja, como você ganha dinheiro com a informação que eu trago aqui. Respeito, admiro e sim, pratico muito o estudo, academia, só de graduações foram quase 10 anos. No entanto, a minha conversa aqui contigo é muito reta, muito direcionada para que você tenha resultado. Não te treino, não busco trazer conteúdo aqui para você ser o mais descolado da roda de amigos, mas sim o mais próspero. Hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário, sobre a perspectiva dos tributos diretos. Então, antes de tudo, deixe o seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Porque, pessoal, vamos lá. Pô, cara, isso é chato, né, Marcos? Tudo bem. Mas é com essas duas ações que você digamos aqui, nos retribui estarmos aqui fazendo esse conteúdo, porque o algoritmo entende que esse assunto é relevante e entrega para mais pessoas. Fazendo isso, nossa comunidade aqui cada vez cresce e conseguimos ajudar mais pessoas. Dito isso, pessoal, vamos lá. Planejamento tributário, nivelamento básico, não vou perder muito tempo com isso. Planejamento tributário é uma ferramenta disponível aos contribuintes. Nós temos sim um sistema tributário complexo, um sistema tributário muitas vezes sofisticado, um sistema tributário agressivo, vamos dizer, desproporcional, não muito justo, e nós poderíamos ficar aqui nessa conversa durante muito tempo lamentando. Não temos tempo para isso. O que nós vamos fazer? Trabalhar com o que nós temos para o almoço. Ou seja, o planejamento tributário é uma ferramenta disponível aos contribuintes para que eles possam revisar as suas operações e traçar dentro do planejamento estratégico. Eu sempre defendo e reitero que o planejamento tributário é uma ferramenta do planejamento estratégico, ou seja, um exercício que a empresa deve executar de verificar aonde nós queremos estar, quais são as estratégias que nós vamos aplicar para os próximos 5, 10 anos. Acredito que 10 anos já é um pouquinho, atualmente já, como as coisas estão muito dinâmicas, é um tempo muito espaçado. Mas vamos pensar os próximos 5 anos. Então, cuidar do planejamento tributário de um negócio, muitas vezes, pode ser a decisão de um negócio ser viável ou não, competitivo ou não, porque se você não cuidar do planejamento tributário da sua empresa, se você não cuidar do planejamento tributário do seu cliente, o concorrente vai estar fazendo isso. E a resposta está aqui muitas vezes. Por que aquela empresa compra? Pessoal, isso aqui é para a vida. Respostas que nunca nenhum consultor sabe dar. É aquela depende. Por que o meu cliente, por que o meu concorrente, ele compra do mesmo fornecedor? Eu estou situado no mesmo estado que ele. Nós temos o mesmo regime de tributação, porque eu sei que eu conheço fulano de tal, e ele está vendendo 10% mais barato. Claro que aqui tem outros fatores, mas pode ser, e muitas vezes, em várias ocasiões, são atitudes relacionadas, são estratégias relacionadas ao planejamento tributário. Então, o planejamento tributário é um exercício que toda empresa deve fazer relacionado à gestão de tributos. Revisar os seus processos, seus procedimentos e verificar se não é possível realizar a mesma operação de uma maneira em que o custo tributário seja mitigado, respeitando os limites legais impostos pela lei. Ou seja, é um exercício no mínimo desafiador. E eu vou dar um tom mais, digamos assim, arrojado nessa provocação, quando eu digo que o planejamento tributário ele deve respeitar o propósito negocial. Falo muito de propósito negocial. Nós temos um vídeo aqui, Tihai. Hoje o Tihai, que é o nosso diretor aqui, na realidade o Tihai é sempre o nosso diretor desses vídeos, né? E nós temos um vídeo aqui, né, Tihai, sobre propósito negocial. Vamos colocar aqui para o pessoal acessar sobre propósito negocial. O Tihai vai colocar em algum lugar aqui, bem facinho, você dá um clique, talvez para esse vídeo, veja esse outro e volta. Ou continua e depois vai lá
e dar uma conferida que eu explico com um pouquinho mais de detalhes a respeito do propósito negocial, mas vamos pensar que é um conceito importado, né? É um conceito norte-americano que vem do Business Purpose, que para a validade dos atos praticados, o fisco tem atribuído, e muitas vezes até os órgãos, mais precisamente os tribunais administrativos, como por exemplo o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um órgão responsável por julgar as aplicações de multas no âmbito federal, da Receita principalmente, é a aplicabilidade desse conceito para determinar a validade ou não de um planejamento tributário. Então o propósito negocial tem por objetivo o quê? Que a única, pasmem, e exclusiva justificativa da redução tributária não é válida como elemento de sustentar um planejamento tributário. Ou seja, o planejamento tributário construído única e exclusivamente para reduzir tributo não é válido. Ele é desconsiderado pela administração fazendária. Ou seja, aqui eu elevo muito mais o nível dos profissionais que trabalham com planejamento tributário. Por isso que lá na formação do estrategista eu gosto muito dessa matéria, e nós somos um dos poucos, o único que trabalha com planejamento, recuperação e holding, nenhum outro te oferece isso na mesma formação, que o planejamento tributário te diferencia dos demais. Porque para você atuar com maestria no planejamento tributário, você precisa de alguns conhecimentos, como por exemplo, contabilidade, legislação, fiscal, tributário, jurídico, jurisprudencial. Eu não estou falando de advogado, é saber consultar a legislação, as decisões administrativas, judiciais, prática, entender sobre gestão de negócio, algumas ferramentas. E tudo isso é construído. Ninguém está preparado para trabalhar no planejamento tributário. Muitas vezes eu converso com alguns profissionais, o que você faz? Eu trabalho com planejamento tributário. Sensacional. Fantástico. E, poxa, que legal. E começa a interagir e aí tu vai descobrir que a pessoa faz análise de lucro real e simples nacional. Nada contra. É um trabalho extremamente importante que requer um conhecimento extremamente, vamos dizer, em alguns pontos, complexo e avançado. Mas o planejamento é muito mais que isso. A análise tributária, mais adiante eu vou falar com você, é um elemento do planejamento tributário. Nós temos muitos. Então o planejamento tributário, ele é um gênero. E que nós temos várias espécies, vamos dizer, dentro desse gênero, que são as ferramentas do planejamento tributário. Então, quando eu falo em planejamento tributário, é um mecanismo, uma ferramenta disponível aos contribuintes e que eu vou além. Todo negócio saudável, todo negócio competitivo, todo negócio longevo, ele possui uma ou mais pessoas pensando no planejamento. Porque se você não aplica do ponto de vista profissional, você está perdendo uma grande oportunidade. Se você consegue trabalhar com maestria, você é um profissional diferenciado e único no mercado. E todo gestor, todo diretor, todo dono de empresa deve se preocupar com a gestão tributária e com a eficiência tributária do seu negócio, porque não é admissível, ao meu ver, que se nós pegarmos faturamento, e vamos lá, vamos pegar tributo pago, nem estou falando destacado, que senão seria números pornográficos aqui. E dividir pelo faturamento, nós vamos chegar aí a 15, 20, dependendo do segmento, 30%. O empresário não chega próximo disso do resultado, do lucro do negócio, em muitos segmentos. E se eu for mais adiante falar sobre geração de caixa, aí, pessoal, muitas vezes isso é negativo. Marcos, o que é geração de caixa? É o lucro de uma empresa, a última linha, descontada as parcelas de amortizações e compromissos financeiros e adicionado as despesas que necessariamente não têm desembolso, depreciação, amortização. Eu chego na geração de caixa, que é o quanto de dinheiro que está disponível. E muitas vezes esse indicador não é analisado e o cara olha lá, mas meu negócio dá 20% de lucro, mas não sobra dinheiro. É claro!
Mas é claro, é óbvio que esse indicador, ele mede desempenho, mas não é ele que revela o quanto de dinheiro vai sobrar no final do dia. É a geração de caixa. E você tem que ajustar também por conta que você muitas vezes vende, tem a receita, mas não recebeu. Então tem vários fatores de ajuste que revelam o quanto de dinheiro. E você precisa, se caso não tenha, e eu não vou dispersar a nossa conversa, é implementar no seu cliente que está com dificuldade financeira, além de um controle, um fluxo de caixa. Eu, por exemplo, sei o quanto de prestação, como diriam os Mamonas Assassinas, a prestação da parcela que vai vencer no final do ano, com o que nós temos de resultado, é você prever as entradas e saídas de caixa, no mínimo, no prazo de 12 meses. Não vamos deixar, como diria, né, e já que estamos falando de música aqui, deixa acontecer naturalmente, ou deixa a vida me levar. Nada disso. Você tem que ter previsibilidade do seu negócio e controle. Voltando ao nosso assunto, como você notou, é impossível falar de planejamento tributário e não adentrar em regras, em práticas recomendáveis, inclusive, de gestão de negócio. Então, dando um passo à frente, compreendido que é o planejamento tributário, compreendido que ele é necessário, superada essa nossa conversa inicial, tributos indiretos. O que são tributos indiretos? Tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo, são aqueles que eu estava falando para vocês nas últimas conversas de terça-feira. Quem não conhece, terça-feira eu tenho uma live aqui com vocês, eu interajo, nós conversamos pelo chat sobre o Papo Estrategista. Informação quentinha, saiu do forno, que você pode aplicar e começar a ganhar dinheiro. E papo reto, pessoal, 45 minutos. Hoje nós excedemos um pouco porque houve uma interação muito grande. Então, mas é 45 minutos, é coisa rápida, ninguém tem tempo a perder. Por conta da reforma tributária, falei muito sobre isso. Então vamos pensar, tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo em cadeia, não incidem diretamente sobre a renda. Ou patrimônio, TBI, TCMD, imposto de renda, contribuição, eles são diretos. Indiretos, por exemplo, estou falando de PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS e assim sucessivamente, que são os tributos também que têm uma maior representatividade por conta da base universal de tributação que o Brasil elegeu. Se nós pensarmos em âmbito mundial, nós temos algumas bases de tributação. Em regra, 3 grandes, vamos pensar, renda, patrimônio e consumo. O Brasil elegeu o consumo como uma das suas principais bases de tributação. E aqui tem uma crítica muito grande, que não é a minha opinião necessariamente aqui, não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, é que tributar muito o consumo, muitas vezes eu posso estar sendo injusto. Não estou manifestando minha opinião. Conversa não é isso. E lá na reforma tributária, qual que é a solução que se pretende? É a criação do IVA. No Brasil, dual. IBS, CBS. IBS tem por objetivo unificar ICMS, ISS e CBS, PIS, COFINS e IPI. No entanto, nós vamos ter aí, se pensar em ICMS e ISS, mais 30 anos quase. Se pensar de PIS, COFINS e IPI, mais um cronograma de 8. Então, pessoal, quem trabalha com recuperação, dá para aposentar 3 gerações, se você for mais ou menos, se você for muito bom, muitas gerações, e se você for muito ruim não, mas se você não for tão empenhado, pelo menos você se aposenta só com esses 8, 10 anos, dependendo do que vier da reforma tributária. E fora as outras oportunidades que vão surgir. Então, quando eu falo de planejamento, para os tributos indiretos, é o dever de casa, é o papel de todo e qualquer empresário, porque esses caras têm um papel relevante na formação de preço. Hoje eu mostrei ali formação de preço, volta no vídeo da nossa live do dia 1º/8, Papo Estrategista sobre a inclusão do ICMS, a exclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, de acordo com a Lei 14.592. Lá no final, eu abri uma planilha de formação de preço de venda, markup, custo de aquisição, formação de preço, formação no preço,
Isso tem um papel muito grande na formação do preço de uma mercadoria, principalmente se eu falar de ICMS, pessoal. ICMS é o maior tributo que compõe o preço de venda, tirando o custo da mercadoria. Então, quando eu falo em planejar, será que eu não posso realizar a mesma operação com custo de ICMS menor? Benefícios fiscais concedidos por várias unidades da federação? É viável, por exemplo, eu trocar uma unidade federada para gozar de uma redução tributária? Muitas vezes aqui em Santa Catarina nós temos benefícios que o cara, ao invés de pagar 17%, paga 3%. Estou falando de 14%, pessoal. Muitas vezes isso não é a margem de contribuição daquele produto. Só que a provocação ela vai muito além. Você não pode só pensar com a cabeça tributária. Se é viável do ponto de vista geral, eu trocar uma unidade federada, trocar uma planta, muitas vezes agregar um custo logístico que o Brasil é muito alto. Então, entender o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui, por isso que nós ganhamos muito bem. Não é fácil, é difícil pra caramba. Pra caramba, senão as pessoas não ganhavam tão bem. Mas o que eu falo para os meus alunos? É simples, porque eu dou todo o caminho, eu ensino. Falo, ó, faz isso aqui. Na minha empresa eu faço exatamente isso. Agora, tornar o simples fácil vai depender do teu empenho. Agora, vamos pensar ICMS, benefício. Há uma alíquota reduzida lá na relação de benefícios fiscais que todo estado tem. Os estados, sim, eles têm como parâmetro a legislação federal, Lei Complementar 87 de 96, que rege o ICMS no âmbito federal. Mas cada estado regulamenta as suas especificidades. Então, verificar se não há uma possibilidade de redução tributária de acordo com o benefício do estado, inclusive que eu estou sediado, ou de uma unidade federada. Eu posso levar, de repente, uma operação. Eu tenho uma operação de importação que Santa Catarina e o Espírito Santo são maravilhosos na concessão de benefício. Será que não é viável? É montar, estruturar. Isso aqui você faz junto com o controller. Isso aqui você faz em conjunto com a diretoria. É um trabalho conjunto. Ninguém conhece o negócio melhor que o cliente. Ninguém conhece melhor que ele. Você vai conseguir dar parâmetros e trabalhar com premissas. Mas a solução é construída. O ISS é a mesma coisa. Será que eu não tenho um município com alíquota menor? E você vai analisando. Porque tudo isso compõe preço de venda ou preço de prestação de serviço. No caso, por exemplo, do IPI. IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, mas ele não incide apenas em produtos industrializados. Se eu importo, eu pago IPI na revenda. Havia uma discussão no passado, do STJ até durante um período ali de 2014 a 2017, se inclinou que não incidia IPI na revenda de mercadoria industrializada, mas num recurso em sede de repetitivo, reverteu. Então, se eu importo, tá lá. Tem as hipóteses que eu sou equiparado à indústria, ainda que eu não industrialize. Então, o IPI eu não tenho como fugir, mas de repente eu não posso ir para um estado que me favoreça as importações, por exemplo, Santa Catarina, Espírito Santo e outros estados do Nordeste, que eu pago zero, e muitas vezes tem um diferimento parcial, uma redução do destaque do ICMS na operação subsequente à importação, e créditos presumidos, que são aqueles créditos outorgados, que é um crédito adicional que a unidade federada te concede para reduzir o custo tributário. A classificação fiscal que eu estou utilizando, e nada daquela bobagem lá do sonho de valsa, esqueçam isso, marketing jurídico. Vamos se concentrar aqui no debate sério, pontual e muito claro, né? Nada de debate acadêmico. Será que a classificação fiscal está adequada daquela mercadoria? Porque o IPI influencia e o IPI não apenas. Classificação fiscal é parâmetro, que é a NCM, conhecida como indicador de tributação de PIS e COFINS. Muitas vezes eu tenho uma possibilidade lá na Lei 10.925 de produtos sujeitos à alíquota zero, ele tem como parâmetro também a NCM. Os estados concedem muitos benefícios baseado na descrição e na NCM da mercadoria. A NCM da mercadoria e descrição é parâmetro para incidência ou não de ICMS na modalidade de substituição tributária. Tudo isso são análises que vão concomitantemente te levando para o planejamento tributário.
Quando eu falo de PIS e COFINS, fazer uma revisão da atual estrutura de apuração, identificar se o conceito de insumo está adequado, se todas as hipóteses, inclusive de benefícios de PIS e COFINS, que também há, por NCM, alíquota zero, se eu forneço em situações específicas, REID e assim sucessivamente, para os meus clientes. São vários fatores. Eu posso, muitas vezes, desmembrar o meu negócio e constituir uma operação, desde que atenda o propósito negocial, em que eu possa gerar créditos de PIS e COFINS, como eu dou exemplo lá para os meus alunos da holding patrimonial, questão de aluguel, a cisão, criação de uma transportadora por grupo. São vários elementos que nos propiciam, quando eu albergo todas essas possibilidades, atualizar e reprocessar as informações, e muitas vezes eu chego num resultado totalmente diferente. Porque, como eu falei, eu ensinei hoje, preço é composto, grande parte, por tributo. E na medida que eu consigo ter uma melhor performance tributária, eu tenho duas escolhas, e são fantásticas, e qualquer diretor gostaria de ter. Reduz o preço e ganho escala, ganho competitividade, não mexo na margem de contribuição. Vamos pensar que dentro da minha margem de contribuição eu quero 15% de lucro. Vamos pensar, 35% de margem de contribuição, 20% pagar o custo fixo, 15% de lucro. Não mexo, repasso para o preço, ao invés de vender por R$100, eu vou vender por 95. Vou ganhar escala, vou vender mais e vou ganhar 15% de uma base maior. Fechou. Estratégia comercial. Vendam. Não, eu já estou competitivo porque meu custo operacional aqui é 15, então eu vou manter o preço porque já está legal, então eu estou vendendo a 98, só que como o meu custo tributário baixou, o que acontece? Eu não vou ganhar 15, eu vou ganhar 17. Aumentei minha margem de contribuição, minha margem de lucro. Fantástico. Ambas são boas. Agora, o que eu não quero, por exemplo, e olha que situação delicada, é estar com o preço já muito apertado, começo a perder flexibilidade e o meu concorrente está vendendo mais barato. Aí complica. Então, quando eu convido você a refletir sobre esse assunto, e eu reforço muito isso com os meus alunos, é você entender, e eu nem falei dos diretos, do imposto de renda, contribuição social, JCP, que está aí para ser extinto talvez, e outras questões que a gente consegue também melhorar, porque no final do dia, pessoal, é mais resultado para a empresa de qualquer forma. Ou vendendo mais e ganhando a mesma coisa, a base é maior, eu vou ganhar mais automaticamente em valor, ou é manter preço e não mexer, porque aí eu ganho mais mesmo na margem direta. E o convite que eu te faço aqui é pensar e aplicar isso nos seus clientes. Fazer o checklist de todas as possibilidades de planejamento, de todas as possibilidades de redução e revisão. E sempre convido você a pensar sobre isso, a se inserir, porque o planejamento tributário, ele te requer prática, ele te requer tempo, ele te requer maturidade, porque eu estou trabalhando com assuntos que são mais avançados, porque você tem que adentrar dentro, no âmago da gestão do negócio, entender de quem ele compra, para onde ele vende, qual que é a mercadoria, como é a composição, por exemplo, da estrutura de mão de obra, dos ativos da empresa, perspectiva de crescimento, investimentos. Mas se você não começar, você não desenvolve. E esse vídeo ele é muito direto, porque aqui eu tenho um vácuo, pessoal. Eu tenho um vácuo aqui de profissionais muito grande. Então, se você quer ter um negócio e ter uma pessoa dentro do seu negócio pensando sobre isso, de advocacia ou de contabilidade, é fantástico. Você vai se destacar, você vai ser o melhor da sua cidade. Se você quer arranjar um emprego, começa conhecendo o básico, sim, e avançando, mas mira esse negócio que ele é fantástico. E você que já trabalha na área jurídica, de teses, agregar esse conhecimento, o seu próprio escritório, trabalha com holding, vai te tornar um profissional muito mais competitivo comparado com seus concorrentes, que não vão conseguir entregar tudo isso.
E muitas vezes o planejamento tributário ajuda a vender holding. A recuperação tributária, que eu vendo com os meus alunos, os alunos vendem holding com o dinheiro do cliente. Que o cliente recuperou 300, 400 mil, ele ganhou sobre a recuperação, ganhou sobre o futuro, sobre 36 meses para frente, ainda vendeu uma holding e o cliente não tirou R$1 do bolso. E só ganhou. Esse é o nosso grande diferencial. Nossos alunos estão lambendo o mercado. Lambendo o mercado. E eu trago isso para vocês porque nós queremos ajudar. E esse foi o nosso papo de hoje, pessoal. Muito direto, ao ponto, de que aqui nós temos na mesa muito dinheiro e uma grande oportunidade. O que eu preciso aqui é que você entenda, pratique, busque conhecimento. Se tiver dificuldade, manda lá no meu WhatsApp, no meu Instagram. Marcos, olha, estou aqui. Eu sempre respondo, pessoal, na medida do possível. Tem as caixinhas de pergunta, tem os vídeos aqui para baixo, vai olhando. Se você ainda não tem condição de investir, se você já é aluno, já está muito à frente de todo mundo, e se você ainda está pensando, cara, não pensa, faça, haja. A oportunidade está aqui agora. Temos mais 8, 10 anos para garantir as próximas 5 gerações. Eu estou preparado e eu estou disponível para te ajudar. Muito obrigado, pessoal. Papo estrategista de hoje, muito direto ao ponto, muito claro, pessoal. Eu sou muito educado e respeito muito. Nunca vou ser agressivo, mas em alguns momentos eu preciso ter um papo um pouco mais direto com vocês, porque é assim que nós, seres humanos, funcionamos, né? Então sempre contem comigo, sempre vou respeitar o tempo de vocês, sempre vou me colocar aqui como instrumento, peço sempre a Deus que eu possa cada vez mais ajudar mais pessoas a conquistar resultado. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.